Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu sinto hoje o peso no meu ombro, a responsabilidade de trazer uma palavra para a igreja. Eu quero que a igreja fique em espírito, porque é a primeira vez que a gente está trazendo a palavra aqui nesse templo, e por isso eu tenho certeza que eu preciso da graça do Senhor, porque todas as vezes que eu pego o microfone, para mim é como se fosse a primeira vez. Eu tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra especial para vocês, e Deus vai vos abençoar de uma forma grande. Eu quero desde já agradecer o pastor Isaías, o pastor Ageu, o corpo de bombeiro, por estarem aqui, por me prestigiar, por também estar orando por mim e dando toda essa força. Obrigado, irmão. Vocês podem sentar. E como a lição de hoje é tipo ensino, estudo, então nós vamos levar por parte, meio devagar, e vamos ver realmente o que Deus tem para falar para nós. Eu quero falar hoje sobre prosperidade financeira. Muitas pessoas, quando a gente fala em prosperidade, eles levam para um lado, às vezes, que não é exatamente o que a Bíblia nos ensina. Eles levam para um lado pessoal. Mas o que eu quero falar é prosperidade à luz da Bíblia. Aquilo que Deus nos ensina sobre prosperidade. Porque Deus tem uma palavra de prosperidade para nós. A palavra prosperidade, ela do hebraico, tem um irmão ali que conhece hebraico, ela vem de seliaê. Quer dizer, ter êxito, ou seja, ter sucesso. A palavra prosperidade quer dizer isso, ter êxito, ter sucesso. Nós precisamos ter sucesso, ter êxito. E isso o que a palavra de Deus vai propor para nós nesses dias. Aí algum dos irmãos vai pedir, mas irmão, por que você vai falar sobre prosperidade? Tempos atrás, eu dentro da igreja olhava alguns irmãos na vida espiritual muito abençoados, irmãos que realmente falavam em mistério, irmão que tinha uma vida espiritual realmente acalorada, cheia do Espírito, mas financeiramente muitos deixavam a desejar. E eu fiquei no meu coração preocupado e pensando, Senhor, por que acontecem essas coisas entre crentes, entre nós? Aí Deus começou a me fazer refletir, aí comecei a pensar, comecei a meditar, aí Deus aos poucos foi me entregando alguns trechos da palavra dele, e a gente foi transcrevendo esses assuntos, e posteriormente foi fazendo um estudo, e agora eu vou passar para a igreja aquilo que Deus me deu. Eu tenho certeza que se vocês fossem falar do mesmo assunto, vocês estariam em trechos diferentes da Bíblia, talvez no mesmo propósito, no mesmo ideal, buscando ali o mesmo ensinamento. Mas isso que eu vou dar para a igreja não é de mim, foi o que Deus me deu. E aquilo que Deus me deu, eu quero dar para a igreja nesse dia. E eu espero que a partir desse dia, você nunca mais seja o mesmo na área financeira. Você realmente tome uma decisão grande e direta com Deus, e você realmente venha fluir dos benefícios que Deus tem separado e preparado para a sua vida. Eu quero ler com você inicialmente alguns versículos que está no livro de Gênesis, capítulo 14. Quando nós falamos de prosperidade, todas as doutrinas bíblicas, elas têm seus inícios no livro de Gênesis, porque é o livro da iniciação. Então, alguns falam, mas por que em Gênesis? Porque é o livro da iniciação. Então, ali inicia tudo que nós precisamos. Em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 19, os irmãos sentadinhos aí, possam realmente prestar atenção e acompanhar comigo essa leitura. E abençoou e disse, bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim as almas e a fazenda, e toma para ti, Abraão. Porém disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e juro que desde um fio até a correia de seu sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu me enriqueci.
salvo tão somente que os jovens comeram. Aí Abraão, vocês vendo aí a postura de um homem de Deus, não aceitando despojo, não aceitando suborno, não aceitando nada que não lhe é lícito. Aqui tem uma grande chave para nós meditarmos, mas vamos ler mais um versículo que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4 e o verso 26. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 26. Amém, irmãos? Está escrito assim: o reino de Deus é assim, é como se um homem saísse e lançasse a sua semente em terra. Glória a Deus. O reino de Deus é assim. Igreja, nós sabemos que o homem, ele nasceu para ser dominador, para ele ser possuidor, para ele ser multiplicador. Para isso foi determinado. Quando Deus iniciou a criação, ele primeiro criou a luz. Ele disse: haja luz, houve luz. Aí Deus disse: e viu Deus que era bom. Quando Deus no segundo dia fez a nova criação, aí ele fala: e viu Deus que era bom. Assim sucessivamente até o sexto dia, quando ele criou o homem. Quando ele criou o homem, ele pegou o homem, colocou no jardim e disse: aqui tu serás possuidor, aqui você vai multiplicar, aqui você vai dominar. Olha, aí Deus não fala, e viu Deus que era bom. Ele não fala isso. E viu Deus que era muito bom. Um pouco acima do bom. Viu Deus que era muito bom, porque o homem era para ser possuidor, multiplicador e dominador. Então Deus criou o homem para que ele realmente fosse um dominador. Mas com a entrada do pecado, o homem, ele perdeu alguns de seus direitos, inclusive esse. Mas como Deus, ele tem o seu projeto traçado e ele quer que o homem realmente atinja as metas para a qual ele fora criado, então Deus, ele reinicia ali a busca de um homem para que ele possa dar continuidade no seu projeto, naquilo que ele criou, para que ele realmente recebesse dele tudo quanto ele havia projetado na vida do homem. Aí, aonde Deus escolheu Abraão. Mas na vida do homem existe um termômetro. Esse termômetro se chama dinheiro. Por quê? Porque muitas pessoas sentem a dor no bolso. Abraão, aqui como nós lemos no verso 14, ele foi ali à guerra, ele recuperou todas as pessoas que tinham sido levadas prisioneiras, ele resgatou, ele trouxe suas fazendas, ele trouxe todos os despojos, mas ele preferiu não ficar com nada, porque ele tinha uma confiança em Deus. Ele falou: agora, como que eu posso aceitar despojo? Como que eu posso aceitar coisa que eu não considero lícita na minha vida, se o Deus de quem sou, quem sirvo, ele é dono de tudo? Eu levantei a minha mão a ele e ele entregou tudo isso para mim. Ele entregando isso para mim, traduzido quer dizer, então ele suprirá as minhas necessidades. Jeová Jireh, Deus supridor. Deus suprindo as necessidades do homem. Não havia necessidade alguma de Abraão tomar para si aquilo que era despojo, porque ele tinha uma confiança plena em Deus. Então nós vemos aqui o grande atributo de Abraão, que era a fé. Então ele tinha a confiança, ele tem a confiança em Deus. É isso que Deus está dizendo a nós. Precisamos de confiar nele. E muitos dos crentes ficam desesperados. Eles têm medo de fechar, de abrir o bolso. Eles têm medo realmente de trabalhar. Eles têm medo de progredir nas empresas. Muitas pessoas vivem de mesquinharia e às vezes não buscam para si o crescimento. Agora, como que nós vamos entender realmente esse plano de Deus? Aí, onde que nós vamos ver o que Abraão, a postura dele, a postura de Abraão, é a postura de um homem
que ele não aceita suborno, Abraão, ele não aceita trapaça, ele não aceita dividir nada daquilo que Deus dá a ele com aquelas pessoas que realmente estão em busca de avareza. Ele é um homem íntegro. Ele é um homem realmente, segundo o coração de Deus, segundo os olhos de Deus, naquela atitude, naquele gesto. A partir dali, Abraão estava levando agora também a doutrina da prosperidade sobre os seus ombros. Sobre o ombro de Abraão, além dele ser pai da fé, estava caindo mais uma grande responsabilidade, que poucas pessoas pararam para meditar, que Abraão também dava seguimento a essa doutrina da prosperidade. E ali Abraão está levando consigo toda essa doutrina para que nós viéssemos entender. Mas Abraão, nesse reconhecimento, nesse gesto de reconhecimento, ele realmente passou esse ensino para os seus filhos, para os seus netos, para aqueles que haveriam de vir depois dele. Aí nós abrimos a nossa Bíblia, lá no Salmo 19, a gente começa a entender alguns homens crescendo, alguns homens prosperando, alguns homens evoluindo, porque eles realmente estavam praticando a mesma doutrina que havia praticado Abraão. Salmo 19, eu quero ler alguns versículos com os irmãos, para nós entendermos bem alguns desses ensinos. Eu vou começar aqui no versículo 8, 7. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. O juízo do Senhor são verdadeiro e justo juntamente, mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel, o licor dos favos. Agora veja bem, Davi, ele estava refletindo naquilo que Deus havia colocado na mão dele, todo o seu capital, o seu patrimônio, as suas fazendas, todo aquilo que ele tinha possuído. Agora ele começa a entender que Deus colocou tudo aquilo na mão dele para que ele, por intermédio daquilo, ele louvasse ao Senhor. Ele só pôde realmente perceber isso quando ele viu a justiça de Deus. Quando ele viu a justiça de Deus, quando ele errou, Deus foi justo e Deus tratou dele com justiça. Quando ele acertou, Deus foi justo, tratou dele com justiça. E muitos crentes nos dias de hoje, eles não aceitam a correção. Quando alguma coisa acontece em sua vida, eles já se desesperam, eles já querem virarem as costas para a igreja, já deixam de consultar a igreja, os pastores, para saber realmente se alguma coisa pode ser feita por eles, para que ali alguém venha interceder em suas vidas. Mas Davi não, ele foi perseverante, ele soube, ele tinha certeza que a justiça de Deus era perfeita em sua vida e nada lhe poderia afastar do grande amor de Deus. Ele sentia comunhão, ele sentia prazer naquela justiça, ele sentia alegria naquilo, por isso ele foi próspero, por isso ele cresceu, por isso ele tinha vitória, por isso Deus estava com ele. Muitas pessoas às vezes quando falam de Davi, eles falam ali das realizações de Davi, mas ninguém olha Davi no altar de Deus, Davi ali em comunhão com Deus. Agora eu posso dizer à igreja, Davi nesse momento, ele estava ali em íntima comunhão com Deus, ali ele estava em lágrimas, ali ele estava realmente derramando a sua alma de alegria, porque ele via os projetos de Deus realizarem na sua vida, no seu reino, ele via os projetos de Deus cumpridos no seu ministério. E muitos de nós, às vezes, queremos que as coisas aconteçam, mas nós não confiamos na justiça de Deus. Nós não queremos os preceitos de Deus em nossas vidas. Nós não queremos realmente que as coisas sejam da forma como Deus quer. Nós queremos que seja da nossa forma, de nossos modos. Nós não queremos que Deus realmente atue em nossa vida da forma como Deus é na sua sabedoria. Mas
Outro homem eu tenho que citar para nós chegarmos lá em Malaquias, porque Malaquias é a chave de tudo isso daí. Ali nós vamos falar um pouquinho de Asaf. Todos sabem que Asaf, ele era um corista do rei Uzias. Ele já havia trabalhado ali com Salomão. Alguns eruditos dizem até que ele tinha ali uma escola de música, aonde ele realmente trabalhava nessa área. Mas Asaf, sendo um corista, um homem que tinha se envelhecido na presença de Deus, na inauguração do templo, ele realmente chegou a cair no chão de tanto poder de Deus que ele recebeu. Agora ele estava passando por um momento difícil. Ele quase se desviou do caminho do Senhor. Está lá no Salmo 73. Vocês podem abrir. No Salmo 73, ele conta que ele quase se desviou do caminho de Deus. O que leva o homem a quase se desviar do caminho de Deus depois de ter tido uma experiência com Deus? É terrível, é difícil para nós. Mas Asaf quase se desviou do caminho de Deus, porque ele começou a olhar o mundo, ele começou a olhar as proezas, ele começou a olhar talvez patrimônio de algumas pessoas ímpias, ele começou a desejar aquilo que não era dele. Mas Deus, na sua misericórdia, isso que eu quero dizer para o irmão, para a irmã, é que se nós às vezes tivermos com nossos pensamentos um pouco fora daquilo que Deus projetou para nós, como Asaf naquele momento de dificuldade da sua vida, agora nós temos que fazer uma coisa. Lá no versículo 17, o Espírito de Deus arrastou ele para dentro do santuário. Ali ele voltou tendo comunhão com Deus. Ele voltou a ter alegria com Deus. Ali foi restabelecida novamente a alegria de Asaf. Agora Asaf volta a dizer: a minha porção está no Senhor. A minha porção está no Senhor. Glória a Deus por isso. Bendito é o crente, aquele que pode dizer: a minha porção está no Senhor, aquele que fez céus e terra. Asaf estava feliz, ele tinha tido um encontro com Deus, e agora ele ia prosperar, agora ele ia crescer, ele ia evoluir, não só espiritualmente como financeiramente. Todos aqueles que estavam ao seu redor, seus filhos e netos, agora ia poder usufruir daquilo que Deus daria a ele. Por quê? Porque ele entrou no santuário e teve um encontro com Deus. E muitos de nós, às vezes, queremos crescer, precisamos prosperar, mas nós não entramos no santuário de forma alguma. Nós queremos que as coisas venham para nós de mão beijada. Nós temos que buscar, nós temos que conquistar, nós temos que correr, nós temos que batalhar, porque o reino de Deus, a Bíblia fala que é tomado à força, e nós precisamos correr e buscar. Mas agora nós vamos entrar na parte que muitas pessoas, às vezes, quando costumam ouvir, acham que a palavra de Deus, ela está falando com o povo passado. Quando nós estamos falando de dízimo, nós estamos dizendo que foi antes da lei e pós-lei. Dízimo, ele não é obra da lei. O dízimo, ele iniciou antes da lei, portanto não é da lei. Ele é para todos os tempos. O dízimo é um termômetro regulador na vida do crente. O crente realmente que coloca o seu coração diante de Deus, e esse termômetro, se tiver ali em falha, ele deixa de prosperar, deixa de crescer. Agora vocês abra as vossas Bíblias lá no livro de Malaquias. Agora nós vamos ler a parte que é a mais favorita da igreja, dos irmãos. Vou ler com os irmãos o versículo, me parece que o 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra, diz o Senhor dos Exércitos, é uma assinatura de Deus. É Deus pegando um papel e rubricando. É como se você tivesse pegado um talão de cheque, preenchido lá com o valor e assinado embaixo. Diz o Senhor, é uma assinatura.
de Deus sobre aquilo que ele está propondo. Ele está dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele fala dízimos e oferta. E depois ele fala, fazei prova de mim, diz o Senhor. Ele assinou. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Se alguma empresa falar que tem um grande investimento para nós, se essa empresa falar, olha, se você aplicar aqui R$1.000, daqui a um ano você vai ter R$3.000. Existem irmãos que correm vender a casa, outros vendem o carro para fazer essas aplicações. Se for um banco de nome, um banco que realmente, só com a assinatura de um banco. Agora a palavra de Deus, ela fala para nós diferente. A palavra de Deus fala que Deus vai abrir a porta do céu e os nossos frutos, ele se multiplica 30, 60, 100 vezes mais. Agora, se Deus está dizendo que ele realmente multiplica 30, 60 vezes mais, por que que eu acredito na assinatura do Paulo, eu acredito na assinatura de um banqueiro, mas não acredito na assinatura de Deus? Olha, você veja bem como que o crente, ele realmente, em muitas ocasiões, deixa de ser prudente. Eles passam a confiar em homens, mas não confiam em Deus. Agora, veja só, aí ele fala, e eu repreenderei o devorador. Gente, o pastor não pode orar para Deus repreender o devorador. É uma casta de demônio que só o dízimo pode repreender. Ninguém pode repreender. Lá em Joel 1,4 fala que ele se divide. Existem algumas versões que fala que é o gafanhoto imigrador, ele o cortador, ele o devorador e ele o destruidor. Algumas traduções falam assim, outras falam que ele é a larva, outros falam que ele é o gafanhoto saltador, outros falam que é a lacusta e o pulgão. Mas não importa, se trata da mesma coisa, são os mesmos devoradores. Então, inicialmente, quando uma pessoa deixa de cumprir a sua fidelidade com Deus nos seus dízimos, aí ele começa a ser atacado por essas castas de demônio que entra para destruir. O último estágio, que seria o pulgão, é aquele que... Quem de vocês conhece pulgão numa folha? O pulgão, quando ele pega uma folha, ele vai sugando todo o néctar daquela folha, ele vai tirando toda a seiva, ele vai ali tirando tudo, ela vai murchando, enrolando e acaba morrendo. Assim há muitos que às vezes ele acaba caindo nessa séria armadilha, começa a bater carro, começa a gastar muito em farmácia, começa a gastar muito em hospital, começa a gastar com coisas desnecessárias, chega a um estado terrível de miséria. Sabe por quê? Porque ele não deixa Deus repreender o devorador. É a própria palavra de Deus que está dizendo, se eu não entregar meu dízimo, então lá em Joel está escrito que essas castas de demônio, esses devoradores virão na vida da pessoa. O dízimo e oferta é como se fosse conta conjunta, com dois titulares. O dízimo, vamos dizer o titular 1, a oferta titular 2. Se você dizima, você está repreendendo o devorador e está construindo o seu alicerce, a sua base. Você está garantido de que o seu salário não será minguado, a sua colheita não faltará, que o seu suprimento, todo dia estará em sua mesa. Essa garantia. Mas a oferta é o empreendimento após essa estrutura, essa base. Se eu não oferto, então eu não tenho estrutura. Eu tenho a necessidade de ofertar. Eu preciso ofertar. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 17, ele fala bem assim: e eu não estou recebendo essas ofertas de vocês, irmãos, esses donativos, porque eu precise, e eu só estou pegando para que o vosso fruto abunde. Vocês tenham mais fruto. Paulo era uma terra fértil. Ele era uma terra fértil. As pessoas que plantaram na vida de Paulo viram o ministério crescer. Eles foram abençoados e prosperaram. E a nossa igreja não é uma terra fértil?
A nossa igreja é muito fértil. Eu vejo pessoas convertendo a cada domingo. Eu vejo pessoas batizando a cada 2, 3 meses. Eu vejo aqui uma grande multidão de pessoas chegando. Aqui a terra é muito fértil. Você precisa fazer parte dessa terra fértil. Você tem que plantar nessa terra fértil. Porque se eu não planto nessa terra fértil, eu vou plantar onde? Eu tenho que plantar nessa terra fértil. E muitas pessoas deixaram de plantar nessa terra fértil. Eles deixaram de realmente poder ver todo o seu capital, todas as suas posses parada. Elas não crescem mais, porque tem medo de plantar numa terra fértil. Igreja, um homem, ele pegou uma terra, preparou, arou. Aí depois da terra arada, ele colocou o adubo. Ele deixou aquela terra bonita ali, pronta para receber a semente. Mas ele parou e ficou olhando a terra e admirando. Eu vou ter uma grande colheita. Ele vai ter colheita se não planta? Não vai. Então, só vir à igreja não é o suficiente. Eu tenho que plantar. O nosso celeiro está precisando ser aumentado. Eu tenho certeza que a igreja, ela tem ali os seus projetos de aumentar as igrejas, de aumentar o seu celeiro, de ter mais alma, de ter mais pessoas. E para que isso aconteça, eu tenho que plantar. Eu tenho que fazer com que essa terra preparada, porque foi preparada, aqui veio missionários, aqui veio pastores, aqui veio homens de Deus, preparou, estruturou, departamentos montados, criado, fortalecido. Então a terra já está preparada, mas precisa de plantas. Nós precisamos de plantar mais nessa terra. Por que eu preciso de plantar? Porque só vou ser abençoado plantando nessa terra. E Deus está querendo que a minha semente seja lançada nessa terra. E muitos de nós, às vezes, ficamos até preocupados. Não fique preocupado. Lá em Hebreus capítulo 7, verso 8, fala assim: quando você traz e coloca ali, você não precisa se preocupar, porque aqui quem recebe são homens, mas lá são os anjos que tomam nota e eles levam para o memorial de Deus. Aqui são homens, mas no memorial de Deus vai cada uma dessas suas ofertas, cada um desse seu investimento nessa terra fértil. E, no entanto, a igreja de Jesus, nós estamos caminhando para os dias difíceis e a igreja precisando realmente de fazer com que todos os seus membros sejam abençoados. E eu tenho certeza que se você olha no seu pastor abençoado, cheio de posse, cheio de domínio, o seu pastor fica feliz porque ele vai gostar mais de ver a igreja possuidora de bens, de patrimônio. E esse ano é o ano. Eu estava aqui ouvindo o pastor Radir falar, Radir falando sobre o metro quadrado, a necessidade de investimento. E nós estamos observando a necessidade de investimento e nós estamos vendo toda a terra preparada para ser investida. Nós estamos vendo essa estrutura montada, essa terra adubada. É só você agora colocar a tua semente para que ela prospere. É fácil, né, irmão? Você não tem mais nada a fazer a não ser colocar a tua semente. Quem planta um, colhe correspondente a um. Quem planta dois, correspondente a dois. Então, nós temos que plantar muito para colher muito. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Assim é a palavra de Deus. Igreja de Jesus. E eu pedi para o pastor que eu gostaria de fazer algo diferente. Muitas pessoas, às vezes, nesses dias presentes, acham que a igreja, ela vai ser abençoada, mas algumas coisas precisam ser alteradas. Muitas pessoas, às vezes, deixou de dizimar na igreja por uma questão, por uma dúvida, por um problema. Outros atrasaram os seus dízimos. E a Bíblia tem doutrina específica para dízimo, porque se uma pessoa não trouxer o seu dízimo esse mês, o mês que vem ele não pode trazer, se era 100, não pode mais trazer 100. O mês que vem é 120, é acrescentado ali 20%. É a palavra de Deus, não é a minha palavra. É a palavra de Deus que fala assim. A igreja é só ler, é só buscar os conhecimentos. O meu povo foi destruído porque não buscou conhecimento. A palavra de Deus diz isso. Agora, o que eu quero dizer para a igreja
às vezes você não dizimou durante esse período todo, e você agora faz no seu coração um propósito de voltar a ser dizimista na igreja. Às vezes você precisa de melhorar, ter uma posição melhor no seu emprego. Você sabe que lá no seu emprego você precisa de um aumento, um salário melhor. Você precisa realmente de fazer com que o teu comércio melhore, para que ele tenha mais venda. Você precisa realmente de bênção de Deus, e você não estava fazendo, você quer fazer isso hoje. Eu peço à igreja a se colocar de pé. Eu quero que essas pessoas que não estavam dizimando, só esses, mas eu quero que você seja sincero. Você vem aqui na frente, e eu quero ungir a sua mão, para que Deus abençoe a sua mão, para que você possa realmente mudar o seu quadro diante do Senhor. Às vezes você pensa que isso é só uma palavra, mas não é. É a palavra de Deus para a sua vida. Você estava realmente sem dizimar, e agora você vai mudar o seu propósito. Sou testemunha. Estava desempregado, pastor Paulo orou por mim e me ungiu como ele prometeu agora. E desde então, estou empregado e já vai para 4 anos, sem sair do emprego, nunca mais. Vou sair da empresa, se Deus quiser, aposentado. Pastor Quitino dizendo, o pastor Quitino uma vez estava sem emprego, não era, pastor? O pastor Quitino pediu para a gente orar por ele. No dia seguinte não, na mesma semana, né, pastor? Ele arrumou emprego, mas de carteira registrada, pastor? Glória a Deus, carteira registrada. Então, o que eu quero dizer para a igreja é isso daqui. Às vezes você não está dizimando, você está atravessando uma fase difícil. Às vezes você não está dizimando, você está tendo problema. E eu quero que você venha aqui, porque nós queremos orar por você, nós queremos ungir sua mão, para que você tenha um propósito com Deus a partir de hoje. Você vai vir aqui, não é para passar vergonha, é para que você faça um propósito com Deus, mudando a sua vida. Senhor, até hoje eu não dizimei, ou eu dizimei de forma irregular, mas a partir de hoje eu vou colocar minha casa em ordem, eu vou colocar minha vida em ordem, eu vou começar a fazer tudo de forma correta, porque eu quero as suas bênçãos na minha família. É isso que eu estou dizendo. Você tem que ter coragem para que Deus te abençoe, porque se você não tiver essa coragem, como você poderá ser abençoado? Venha, irmãos, aqueles que estão tendo esse problema, não está podendo ser regular nos seus dízimos, vem aqui. Nós queremos ungir a sua mão, para que Deus restabeleça na sua casa, na sua vida, aquilo que você estava perdendo. Se você estava no emprego, você também está dizimando, mas você quer um aumento de salário, você acha que você precisa realmente de ter ali no seu trabalho um aumento, vem aqui, vamos orar por você, vamos ungir sua mão. Deus vai abrir a porta para você, vai abrir o cativeiro, você vai se tornar livre. Se você está sem emprego, você está precisando de trabalhar, vem aqui na frente com o propósito de ser fiel, e nós vamos orar. Deus vai abrir a porta para você. Você está tendo oportunidade de ouro, para ter uma mudança real nesse dia. Venha, irmãos, venha, aqueles que estão precisando. Pastor Ageu, vem mais na frente, irmão, venha, as pessoas estão precisando, venha, mais alguns. Pastor, unge a mão deles ali, por favor. Eu vou só fazer essa oração, depois eu vou continuar falando com a igreja, tá? Eu só quero ungir a mão dessas pessoas que estão mudando os seus propósitos. Tá, eu vou orar para essas pessoas. Pai, agora eu apresento a Ti essas pessoas que estão novamente refazendo um pacto de fidelidade contigo na área das finanças.
Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que sobre eles seja derramada uma bênção sem igual, e que eles possam, Pai, a partir de agora, nesse propósito, nessa decisão, com a fidelidade deles, terem tudo restituído, e eles possam, de forma grande e poderosa, fazer aquilo que eles propuseram a fazer. Essa é minha oração. Abençoe, seja com ele, abrindo porta e dando força para continuarem te servindo. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Agora, muitos dos irmãos já são dizimistas na igreja e são fiéis. Eu sei, porque só pelo fato de estar num culto de terça-feira a gente já sabe que é fiel, né, pastor? A gente já fica feliz, a gente já sabe que são fiéis. Só que tem uma área da nossa vida que nós precisamos de entender, que seria a área da oferta. Eu falei que o dízimo é o titular 1, que é uma conta conjunta. Quando eu abro uma conta, eu e minha esposa, conta conjunta no banco, lá eu assino e ela assina. O dízimo é o titular 1, é para repreender o devorador. E a oferta é o titular 2, é todo empreendimento após aquela base. Agora, existem pessoas que têm medo. Quando eles vão ofertar, dificilmente ele coloca um valor expressivo. Ele realmente tem coragem de dar uma oferta significativa. E ele esquece que é nessa hora em que ele está semeando. A semeadura é a oferta. A semeadura é a oferta, não é o dízimo. O dízimo é a garantia de um devorador repreendido. Só isso. Mas a oferta é a semeadura. Nós temos que semear. Então, quando você realmente está ofertando, você precisa ofertar com deliberidade, coração aberto, cheio de alegria. Você tem que realmente ofertar aquilo que Deus te coloca no coração. Às vezes no bolso nós temos nota de 10, de 20, de 50, de 100, e às vezes muitas de 100, e às vezes vai lá e pega a menor delas, uma notinha de 2, aquela que está amassada, às vezes até caída, rasgada. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: quem planta tiririca, colhe tiririca. Quem planta carrapicho, colhe carrapicho. Não é isso, irmão? Quem planta carrapicho, colhe carrapicho. E quem planta aquilo que é destruído, vai colher coisa destruída. Então você tem que plantar coisa grande, coisa boa. Eu falo para a igreja, uma determinada ocasião, pastor, veio um pessoal na minha casa, e eu fui e peguei alguma das minhas roupas que era melhor e doei. Aí eu fui passear em São Paulo. Cheguei lá em São Paulo, um irmão meu me levou no shopping, me comprou as melhores camisas. Eu doei ali umas 3 peças, cheguei lá e recebi umas 10 peças. Tudo nova, bonita. Fiquei feliz. Então, Deus é assim. A gente planta na vida de um e colhe de outro. Assim é. E aqui na igreja, foi o que eu frisei para a igreja. A igreja é uma terra fértil. É uma terra que já está preparada. É uma terra onde todos os departamentos já estão organizados. Nós temos banda, nós temos coral, nós temos aqui tesouraria, secretaria, nós temos as igrejas auxiliares, nós temos todas as congregações que estão ligadas à igreja central, nós temos aqui um corpo de obreiro, um corpo de diácono, nós temos aqui uma estrutura formada, preparada. Então tudo que nós precisamos é o quê? Plantar. Plantar por quê? Porque temos obra missionária, nós temos pessoas que vivem dessa obra, pessoas que precisam, nós temos que estender os nossos celeiros. Então nós temos que plantar muito para que sejamos muito abençoados. Então nós precisamos de ofertar realmente com alegria, e nós temos que saber que no momento que estamos ofertando, nós estamos plantando. E se nós estamos plantando, vamos plantar muito. Existem pessoas que podem plantar só 5, outros podem plantar 10, outros podem plantar 50, outros plantam mais, mas planta aquilo que Deus te colocou no coração e confie em Deus para que Ele realmente multiplique o seu fruto 30, 60, 100 vezes mais. É a palavra de Deus, e é Deus que está dizendo, e Ele fala, e assim diz o Senhor. É Ele que está assinando, não sou eu que estou assinando, é Deus que está assinando. Vocês confiam na assinatura do pastor Isaías? Confiam, né?
Mas não é ele, é Deus que está assinando. É Deus que está assinando. Olha só, Deus está assinando. Igreja, vamos realmente abrir os nossos corações. Vamos fazer essa igreja crescer. Nós precisamos de prosperar. Igreja, se coloque de pé. Eu vou orar com vocês e depois vamos ver o que a igreja vai fazer. Eu quero que a igreja seja abençoada. Quando o pastor falou para mim, eu preparei um assunto só para 40 minutos, viu, pastor? Por isso que eu não fui mais além. E eu não vou, como te ficar amarrando, não, que eu não sou assim. Eu só falo o que Deus me colocou no coração. Existem pessoas que amarram, eu não amarro, tá bom? Vamos orar. Eu quero agora que aqueles que realmente sentiu de Deus no coração o desejo realmente de fazer uma grande obra, unir as nossas forças para nós realmente fazer com que essa estrutura seja muito produtiva, você levante uma mão e a outra você coloque no coração e ore comigo. Eu vou orar com vocês. Amado Deus, Pai de eternidade, eu apresentei a palavra que me dera, os teus filhos ouviram e creram. Eu sei que essa palavra, Pai, ela irá produzir fruto nesses corações. E essas vidas, essas pessoas, Pai, eles estão diante de Ti com o coração aberto, querendo receber de Ti apenas, Pai, alegria para fazer aquilo que é a Tua vontade. Abençoe de forma grande, que eles não possam reter as bênçãos recebidas em suas vidas e eles venham derramar e compartilhar com a igreja tudo quanto Tu está dando e está concedendo a cada uma dessas almas. Abençoe, seja com eles. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos querem agradecer a Deus?